Ninguém gosta de ser pressionado contra a parede. No entanto, há momentos da nossa vida em que não podemos continuar fugindo de uma decisão. Se deixarmos de pagar o aluguel, por exemplo, durante alguns meses, vai chegar um dia em que a campainha vai tocar e teremos de enfrentar as consequências da falta de pagamento. Ou pagamos a dívida, ou abandonamos a casa. E quando estamos em falta, é sempre duro quando a nossa culpa é revelada e tornada pública. As nossas fraquezas e erros, que antes estavam ocultos, são expostos. E isso nos deixa extremamente incomodados. Mas, infelizmente, nem sempre nos é dada a segunda oportunidade e o veredito contra nós é decisivo. Cada pessoa vai ser confrontada com as suas fraquezas, pois existe um conflito vital que precisa ser resolvido por todos, independentemente da nossa idade, sexo, nacionalidade ou extrato social. Bom dia, gente. Hoje nós estamos iniciando mais um dia de reflexão e hoje nós vamos falar sobre a história do relacionamento entre Deus e o homem. Olha só que legal. Então vamos lá. O conflito mais antigo do mundo, que é entre o homem e Deus. O homem, desde muito cedo, decidiu entrar por uma via destrutiva. Vamos chamar assim, né? Quando houve o pecado de Adão e Eva, que Adão fez o que Deus pediu para que ele não fizesse, que seria provar da maçã. A sua desobediência destruiu um relacionamento de confiança. A sua paz consigo mesmo, o seu relacionamento com os outros, tudo começou bem no início lá da história do homem, tá? É o seu relacionamento de hoje, a forma que você trata as pessoas, a forma que as pessoas te tratam, tudo isso começou bem lá atrás. E como nos relata, né, o capítulo 3 de Gênesis, que diz que quando Deus criou o homem, ele o fez para que pudesse desfrutar de uma amizade íntima, de uma proximidade. O homem era feliz porque tinha paz com o seu Criador e estava a viver para o propósito para o qual foi criado. No entanto, gente, a partir do momento em que ele tomou uma decisão de ir contra aquilo que Deus tinha planejado para ele, apesar de ter sido avisado das consequências, o relacionamento entre ele e Deus, o homem, Deus, ficou quebrado, né? Criou-se uma rachadura. E houve um distanciamento profundo que resultou numa série de situações negativas. Quer em relação à vida aqui, né? Quer em relação ao mundo espiritual. E é incrível constatar como um conflito tão antigo ainda produz tanto mal nos nossos dias. Mas mais incrível ainda é ver o ser humano continuar a fugir da resolução desse conflito, procurando tapar o sol com a peneira, vamos chamar assim. Gente, os conflitos, eles existem desde que o mundo é mundo. E se você começar a pensar na sua vida e relacionar as questões que já existem, tudo que você vive em termos de traição, amizade, decepção, frustração, desobediência, todos os tipos de conflitos, eles estão enraizados, né? Existe uma história por trás desses conflitos e muitas das vezes quando a gente tenta tapar o sol com a peneira, como diz a história, né? Pensando que isso vai ser o suficiente para o conflito terminar, na verdade a gente está adiando, né? E aumentando o problema de uma forma invisível. E se fizermos algo diferente? E se nós olharmos realmente para a raiz do conflito, como foi a história de Caim e Abel? Como a gente vê que o bem e o mal
andam dentro de nós. Lá nos primórdios, nós tínhamos 2 irmãos, filhos de Adão e Eva, que um matou o outro. Ou seja, uma notícia que você assiste na sua televisão, que choca você, não é algo isolado, não é um fato novo. Não, pelo contrário. A inveja, a culpa, o medo, a falta de verdade, ela já existe. Os seus conflitos diários já existiam há um tempo atrás. E de que forma você pensa em resolver isso? De que forma você acha que você vai estar agindo de maneira correta para realmente encontrar a solução, né, das suas questões? A questão maior, e fica um pouco inaceitável quando você já tem um certo conhecimento, inaceitável não seria a palavra correta, mas seria incompreensível, talvez, né? As pessoas não procurarem solucionar os seus próprios conflitos, já que a solução está disponível para todos. Vocês entendem que tem uma solução para o seu conflito hoje? Você entende que existe uma justiça divina sempre atuando sobre a sua vida? Você compreende que tudo que você está vivendo, de alguma maneira, você precisa viver para você compreender como lidar com as dificuldades, é claro, o aprendizado, mas muitas das coisas você está vivendo de forma repetida, ou seja, você já viveu isso e você está repetindo, está voltando, não tem progresso. Ou seja, existe algo maior que você precisa compreender. Ou seja, voltar à fonte principal. Entendam que não há diferença entre as pessoas em termos de capacidade. Há diferença entre os níveis de consciência de cada um. O que você faz quando você precisa resolver um conflito? Qual é a atitude que você toma? Você vai sentar com um amigo? Você pede um conselho a alguém? Você se protege, busca auxílio espiritual? Você enche a cabeça com novas informações? Vai fazer alguma atividade física, por exemplo? O que você faz? Como é que você lidar com os seus conflitos? Né? Porque todos nós erramos, tá? Isso não está em pauta. A pauta é: você pode seguir o caminho correto que vai te levar aonde você deseja chegar. A nossa liberdade só é possível porque Deus, Ele deu seu Filho para que nós fôssemos livres, né? E o amor de Deus por nós, Ele nunca acaba. Ele nunca muda, é sempre extraordinário, é sempre inteiro, sabe? É uma coisa completa. E como é que você entende que essa história, né, da desobediência, da falta de intimidade com Deus, interfere na sua vida hoje? De que maneira Adão teve que viver a sua vida depois de romper a aliança que ele tinha feito com Deus? Quais foram as consequências que o conflito gerado entre Adão e Deus, quais são os conflitos que caem sobre você até hoje? Para pensar. A falta de intimidade, a falta de confiança, a confiança no próprio punho, a vontade de agir pela sua própria vontade, sem auxílio divino, o que tudo isso tem a ver com o seu contexto de vida atual, do hoje, do agora? Para pensar. As leis divinas são imutáveis. E a sua salvação, ela está pronta para você. É só você entrar no fluxo, na intimidade, na verdade. Estreitar o seu laço de confiança com Deus. E isso só depende de você. A solução, que hoje é gratuita para nós, custou muito caro para Jesus. Custou muito caro, custou a sua própria vida. Então podemos pensar
E se existe apenas uma única solução para um conflito do homem, né, do ser humano, se existe uma solução que vai resolver todos os seus conflitos, vai custar caro para você também. Porque você precisa seguir as leis divinas para você alcançar qualquer coisa. Então, muitas vezes, esse custar caro é você passar pela humilhação, passar pela frustração, você ser apedrejada, você ser crucificada, você ser traída, você ser julgada. Existe um preço a ser pago para qualquer pessoa que queira se iluminar. Por quê? Porque a gente carrega na nossa história, na nossa vida, um conflito interno entre seguir o que o nosso espírito quer e deseja e seguir o que a nossa carne, nosso corpo, nossos desejos físicos, nossos prazeres imediatos querem. Então, o quanto você hoje está disposto ou disposta a renunciar desejos momentâneos, prazeres imediatos, para realmente seguir o que o seu espírito deseja. Essa é a nossa reflexão de hoje e espero que vocês tragam uma reflexão profunda, única e verdadeira. Fiquem com Deus.